Raabe, uma mulher pecadora transformada pelo poder de Deus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11, 32. Vamos meditar na tarde desse dia sobre Raabe, a meretriz transformada pelo poder de Deus. Nosso texto está baseado em Hebreus capítulo 11 e versículo 31. Raabe era uma estrangeira de vida irregular e ela foi transformada por sua fé em uma simples estrangeira, a esposa de um dos príncipes de Judá por nome Salmão. O nome Raabe é um nome poético do Egito. No livro de Josué, podemos aprender bastante com a vida de Raabe, a meretriz. O capítulo 2 do livro de Josué começa dando um relato sobre os 2 espias que Josué enviou para sondar a cidade de Jericó. Cidade cercada por muralhas altíssimas. Muralhas essas que, segundo a história, mediam aproximadamente 6 metros de largura, ao ponto de se construir uma casa sobre ela, a casa de Raabe, a meretriz. E é sobre ela que vamos meditar, para enlevo espiritual da nossa alma, nesse lindo dia. Porém, vamos concluir o porquê os espias foram enviados por Josué para espiarem a cidade de Jericó. Jericó era a cidade da realeza, muito antiga, a principal do Vale do Jordão, cidade das palmeiras. E por isso era chamada de cidade das fragrâncias. Por esse mesmo motivo, era uma cidade muito fortificada e aos olhos humanos seria impossível conquistá-la. Mas ela também fazia parte das terras que Deus prometera ao povo de Israel quando os tirou do Egito. E agora chegava o momento de possuí-la. Por isso Josué mandou os 2 espias para sondá-la. A palavra de Deus diz que entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. E então deram a notícia ao rei de Jericó que vieram os homens filhos de Israel à casa de Raabe para espiarem a terra. O rei, sabendo do ocorrido, enviou seus mensageiros à casa de Raabe, ordenando que ela mandasse para fora de sua casa aqueles 2 homens. Porém, ela os escondeu no telhado e disse aos enviados do rei: é verdade que vieram em minha casa, porém eu não sabia de onde eram, e sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Mas ide após eles depressa, porque os alcançareis. E assim, enquanto aqueles homens saíram a perseguir os espias, ela subiu sobre o telhado e disse a eles: bem sei eu que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que coisa gloriosa! Uma mulher que ainda vivia no pecado, confessando que o Senhor era o verdadeiro Deus. E por isso ela clama aos espias: agora, pois, jurai-me pelo vosso Deus, pelo vosso Senhor, que usem de beneficência com toda a minha casa, com toda a casa de meu pai, e livrem as nossas vidas da morte. Então os espias responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este negócio.
Então ela os fez descer com uma corda pela janela. E os espias disseram a ela: desobrigados seremos do juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós a esta terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a vossa cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. E atou o cordão de escarlate à janela. Impressionante este relato, não é mesmo? Não foi o caso e não foi o acaso que por muitos anos depois desses acontecimentos, o nome dessa mulher foi citado no Novo Testamento, em Mateus, em Hebreus e depois em Tiago. A partir daquele momento em que Raabe, pela fé, creu que um simples fio de escarlate pudesse livrá-la da morte, mesmo não sabendo que aquele fio já simbolizava o sangue de Jesus para nos livrar não somente da morte física, mas da morte espiritual, que é a pior morte que o homem, que o ser humano pode enfrentar, a morte eterna. Ela foi transformada através da fé que passou a ter no Deus, que, como ela disse, vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. É muito glorioso pensarmos que a partir daquele momento, sua casa acabara de se transformar de casa de perdição em casa de salvação. Sua casa mudou radicalmente de um minuto para o outro. Você entendeu o mistério? Só Deus pôde e pode realizar uma mudança extraordinária dessa na vida de uma pessoa, como foi a vida de Raabe. Daí por diante, todos, até as crianças, sabem o desfecho dessa história. Jericó fechou as suas portas, ninguém saía, ninguém entrava, tamanho era o pavor pelos filhos de Israel. E aí aconteceu uma das maiores vitórias do povo de Deus. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Oh, glória ao nome do Senhor nosso Deus! Você pode estar pensando o mesmo que eu estou pensando agora, não é verdade? Mas e o muro? O muro não caiu? Sim, o muro caiu. Como você pode ter lido que o mundo caiu, todos nós lemos esse versículo maravilhoso, que o muro caiu. Porém, nós vamos voltar um pouquinho aqui nesses versículos, a partir do versículo 23 desse capítulo 6. Vamos à resposta? Entraram os jovens e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Pensemos um pouco. Quando alguém chega em nossa casa, o que fazemos? Atendemos. E se for uma pessoa amiga, dizemos a ela, entre, sente-se. E foi o que aqueles espias fizeram. Entraram aonde? Na casa de Raabe, que ficou intacta. Entraram e tiraram. Como é maravilhoso ter fé neste Deus poderoso na guerra. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu digo a você, nesse dia maravilhoso,
que Deus tem nos dado para que vivamos nele. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, pela fé, assim como Raabe creu, creia também que ele é o único Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso, que derrubou aquelas imensas muralhas, derrubará também qualquer muralha que está te impedindo de ver ou de fazer alguma coisa, ou algum projeto que você tenha em mente. Porém, estas muralhas não o permitem. A muralha da angústia, da dúvida, da incredulidade e a pior muralha de todas, a muralha do pecado, que divide você do seu Deus. Creia pela fé que o Senhor Jesus vai derrubar essa muralha agora mesmo, porque no sangue dele, que foi vertido na cruz do Calvário, há poder para derrubar a muralha que há entre você, ele e o pecado. Creia nessa bênção pela fé nesse dia, porque ele é especialista em derrubar as muralhas que insistem em te desafiar.